Grüß dich! Olá pessoal, meu nome é Tamara. Eu vim aqui começar uma série de vídeos a respeito de estudo na Alemanha e outras coisas sobre o país, mais especificamente sobre o sul da Alemanha, né? Porque, como a gente sabe, muita gente sabe, a Alemanha tem seus estados independentes, vamos dizer assim, então cada um tem sua lei. O que eu posso falar aqui do sul da Alemanha, mais especificamente de Baden-Württemberg, que é onde eu moro, não se refere ao que acontece em Hessen, não se refere ao que acontece em Berlim. Então, cada estado tem sua regência, assim, tem suas leis. Então, tudo que eu falar vai ser referente ao sul da Alemanha, ao estado de Baden-Württemberg, que fica na fronteira com a França, com a Suíça, é tudo bem pertinho. E eu vou começar uma série de vídeos sobre os estudos na Alemanha, mais especificamente para estrangeiro e, né, para quem é brasileiro e vem aqui fazer um curso de língua alemã, que eu acho muito interessante, porque, como o curso já diz, é um curso de integração. Então, com esse curso, você é capaz de se integrar à cultura alemã, você é capaz de ir na padaria comprar o pão, você é capaz de procurar um emprego, seja o que for. Então, eu acho muito importante a gente pensar assim, sabe? Que a língua é o fator principal que deixa muita gente não com o pé atrás de vir morar na Alemanha, com medo da língua. E eu também quero desmistificar muita coisa da língua alemã, porque não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas pensam. E eu vou começar pelo A1, que é o nível inicial, né, para quem está começando a língua alemã, que não tem nenhum estudo posterior, tem muito pouco, aprendeu muito pouco. O A1 é basicamente o começo, né, de onde a gente vai aprender como se fosse uma criança de 1 ano aprendendo a conversar. Então, a gente não tem que ter medo, né, porque de ser mais velho ou de ser tão jovem, porque muita gente fala que depois de certa idade é mais difícil de aprender outra língua, mas é só a gente se colocar no lugar de um bebê que está aprendendo uma língua nova e é exatamente a mesma coisa. A gente vai aprender o alfabeto, vai aprender o fonema, vai aprender, enfim, na prática, falando, errando, assim como é uma criança. Então, para mim, não tem diferença nenhuma aprender uma língua nova, né? Seja ela alemão, seja ela inglês, português, não interessa. Então, o que vai definir se uma língua é difícil, na minha visão, que eu já falo mais outras 2 línguas, eu acho. Não sei. Acho que sim, português, espanhol, inglês. Enfim, para mim as línguas não são difíceis de aprender. O que é difícil é a barreira que você cria e você tem que quebrar ela, e isso é difícil, né? Primeiro que a gente não tem muito contato com a língua alemã no Brasil, a não ser no sul, mas a gente não ouve música em alemão e quando a gente vê uma palavra em alemão a gente se assusta quando ouve, né? Porque a fonética alemã ela é muito mais forte, ela é falada muito mais do que as outras línguas, do que o francês, que é feito quase com a boca fechada. O alemão é totalmente o contrário, é com as sílabas bem abertas, com a boca bem aberta, né? Com uma fala bem para fora, que eu digo, né? Então, esse vai ser o primeiro da série de vídeos. Eu vou falar sobre o A1 na Alemanha, que eu já falei, né, que é o comecinho. E eu vou dizer onde eu fiz a minha escola, porque eu indico, né, principalmente por causa da localização, que é no centro da cidade, muito perto da estação central. E a minha professora, para mim, foi um divisor de águas e eu acho que a metodologia que ela usou fez muita diferença no meu aprendizado. Eu me senti capaz de me comunicar em alemão ou de não ter medo do alemão, de ouvir ou de atender uma ligação ou de fazer uma ligação ou de marcar alguma coisa com 3 meses aqui. Então, não 3 meses aqui, mas 3 meses de curso, porque eu cheguei aqui em janeiro de 2019 e minhas aulas só começaram em março. Então, eu fiquei um tempo sem frequentar aula, mas eu não deixei de estudar, eu fiquei estudando em casa. Na verdade, eu comecei um pouquinho no Brasil antes de vir, mas não era muito efetivo. Então, eu acho isso muito importante também, eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso.
que para mim foi o divisor de águas. Eu já cheguei na sala já sabendo contar, já sabendo as saudações, begrüßung e dizer tchau, essas coisas. Então, para mim, fez muita diferença. Eu vi que as pessoas que tinham na sala, que tinham estudado antes, que a professora pergunta, né, se já teve algum contato, todas elas foram, assim, mais adiantadas em relação às outras pessoas que foram lá com 0, assim, sabe? E toda turma vai ser assim, vai ter gente que já estudou em casa, já teve contato com algum familiar, ou gente que veio do 0, então a gente tem que respeitar, né? Porque cada um tem a sua velocidade de aprendizado e sua capacidade, e sua rotina, sei lá, eu não tenho filho, eu ainda não estava trabalhando, então eu tinha muito tempo livre para estudar a língua e isso fez muita, muita, muita diferença. Mas o que faz mais diferença mesmo é a determinação. Porque com vontade a gente tem coragem e faz tudo. E aí eu vou começar com o A1. O A1... a escola. Esqueci de falar o nome da escola. O nome da escola se chama IOR, né? Se escreve I-O-R em português. Sprachschule, a escola de linguagens, de línguas. E ela é muito boa. Eu indico para todo mundo. Eu sei que as outras escolas também são. Isso é muito importante falar. Todas as escolas na Alemanha, elas seguem um padrão de ensinamento... De ensinamento? Sim, de ensinamento feito pelo Ministério da Educação. Então, todas elas podem ser que tenha metodologias, as professoras tenham metodologias diferentes, alguma usa mais coisa interativa, outra menos, mas o básico da estrutura do curso de integração é a mesma, porque ele já é prescrito pelo Ministério da Educação, então não pode sair muito daquilo, tem que seguir aquilo. E é importante falar que eu tô falando do curso de integração, eu não tô falando do curso privado, né, que você quer fazer só para aprender a língua. O curso de integração é para os estrangeiros que vêm, imigrantes, né, também os refugiados que vêm para a Alemanha e precisam aprender a língua. Os refugiados, eles são, eu acho que obrigados a aprender a língua, e os imigrantes, como é o meu caso, também eu não sei se é obrigado, mas acho que não, mas enfim. Pra mim, entre aspas, obrigado, porque senão você não faz nada aqui com o inglês, ou até faz, mas não é legal, sabe? Você não ter como se expressar e como entender as pessoas, então vamos lá. O A1, eu vou começar com o A1. O livro que a gente usou foi o Pluspunkt Deutsch, que é o Leben in Deutschland, do curso Leben in Deutschland, né? Da Cornelsen, que é essa marca aqui, muito conhecida, muito usada aqui em várias escolas. Tem outras escolas que usam outros livros, mas eles não, juro pra vocês, eles não têm muita diferença, a não ser as fotos, o índice, que alguma coisa é mais na frente, outra mais atrás, mas é o mesmo cronograma, porque ele já é prescrito e feito para ser desse jeito pelo Ministério da Educação, então não vai variar muito, tal livro é melhor, tal livro é melhor. Eles são basicamente a mesma coisa. Eu já peguei outros livros de outras escolas, de outras marcas para estudar antes e não vi muita diferença, né? Eles vêm com CD de vídeo, eu acho muito importante para treinar o ouvido. O da professora vem com os áudios, né, que a gente escuta na aula, mas o dos alunos não vem. Esse aqui é o DVD, tá? Eu falei errado, não é CD. Tem uns vídeos como se fossem umas historinhas, é bem legal. E eu fiz tudo, né, óbvio, porque eu aproveito tudo que vem no livro. Todos os livros vêm com o Lösungen, que é o caderno de resposta. Eu quase não usei, porque eu prefiro testar os meus conhecimentos sozinha, mas às vezes eu, tinha que faltar aula, não deu pra eu ir pra correção da aula da escola, pra correção da tarefa, e eu tinha dúvida em alguma questão e eu olhava no caderno de respostas e via a resposta, mas muita gente na sala deixa para fazer na sala usando o caderno de resposta. Eu não acho isso legal, até porque você tá jogando seu dinheiro fora. Tá, esse é o livro. Tem o Kursbuch, que é esse livro, o livro que a gente usa dentro da sala de aula, e o Arbeitsbuch, que é esse aqui, o azulzinho, do A1.
Eu tô atualmente indo pro B2, porque eu já terminei o curso de integração que vai até o Orientierungskurs, que é um curso sobre vida na Alemanha, política, geografia, essas coisas, que faz parte da integração. Ele é feito quando acaba o B1, mas isso eu vou falar mais lá na frente. E esse é o Arbeitsbuch, como eu falei, é o livro de tarefa de casa. Tem professora que usa algumas coisas do Arbeitsbuch na sala de aula e tem professora que não, só deixa ele para fazer as tarefas de casa mesmo. E as tarefas de casa são passadas todos os dias, sem exceção. Não teve nenhum dia em todo o meu curso, no decorrer do curso, que a professora não passou tarefa. E é muito importante fazer as tarefas, porque não preciso nem falar, né? Porque você vai ter que testar seus conhecimentos. E, na real, nenhum professor gosta de chegar na sala de aula. A minha professora ficava muito com raiva quando chegava alguém e dizia que não tinha feito a tarefa. Ela perguntava, não tinha feito, várias vezes durante o curso ela se estressou, às vezes eu achava até que ela ia chorar, porque o governo paga nossa metade do curso, né? A gente tem direito de receber um auxílio do governo e os refugiados, eles não pagam nada, se eles vêm do Job Center, que é o lugar que eles vão para procurar emprego quando são refugiados, e para procurar emprego precisa da língua alemã, então o Job Center paga o curso de alemão para eles. E eles, eu acho que não pagam nada. Inclusive o ticket de... Eu tô esquecendo as palavras em português. Ticket de meio de transporte. Eles também não pagam. Então a professora ficava várias vezes chateada porque ela falava, gente, vocês... Esse dinheiro tá saindo do bolso da gente, do bolso de vocês, e vocês não levam a sério, isso não é legal, isso, enfim, né? Realmente não é. Faltar a aula também não é legal, porque ela sempre falou assim, o curso de integração, apesar de ser uma obrigação nossa e apesar de algumas pessoas pagarem a metade, como era o meu caso, se tem visto, né? Se você tem visto de estudante, de turista, você consegue 3 meses de curso e paga privado, porque o governo não paga, só para quem é morador. Então, se você paga metade, seja você pagando a metade, seja você pagando nada, o curso de integração é como se fosse um trabalho. Você não pode faltar quando você quer, você não pode ir quando você tem vontade, você não pode fazer a tarefa quando tem vontade. É simplesmente um compromisso que você tem com o Estado alemão, com o governo, o dinheiro que eles estão investindo em você, para você ter capacidade, já estão te dando tanta coisa, né? Que país, eu sei que tem outros países que fazem isso, mas isso é um luxo, receber essa ajuda, né? Seja pagando só metade, seja pagando o valor inteiro. Então, é muita sacanagem, né? Tipo, não faltar aula e fazer a tarefa quando quer e quando tem vontade. Você tá recebendo um auxílio, então faça o uso devido dele, né? Não joga fora, e essa oportunidade que a gente tem é única. Não sei se vai ser sempre assim, se a política alemã mudar, eu não duvido nada, né? Porque tem um partido da direita aí que tá em ascensão. Vamos voltar pro A1. O A1, ele é, no meu ver, muito simples, né? Eu vou ler aqui o Inhalt, que é o sumário. É como você se apresentar, falar sobre a sua Heimat, terra de origem, sobre a sua país, sobre o que vocês fazem lá. É muito interessante. Tem muitas brincadeiras, muitos joguinhos durante a aula. Falar sobre a vida da sua família, sobre móveis e coisas da casa, sobre dias da semana, dias e dias da semana, sobre algumas comidas, pedir comida, essas coisas. Trabalho, coisas de trabalho, assim, tudo no básico. Eu percebi com o decorrer do curso que até o B1, 2, são basicamente os mesmos temas, só que eles vão aprofundando. São temas bem simples mesmo para você começar a vida na Alemanha, né? E é isso. Esse curso do A11, ele dura, cada módulo são mais ou menos um mês. E o curso inteiro é dividido por vários módulos.
E dependendo se tem muito feriado, aqui tem muito feriado, acho que são os mesmos, não são os mesmos dias, mas as mesmas quantidades. E quando tem feriado, nesse meio termo vai atrasar um pouco, né? Às vezes dá pra fazer com mais ou menos, mais que um mês. E aqui, como eu falei, é o livro, eu já falei como que é, no final tem um esquema para você recapitular as palavras importantes, eu acho muito legal. Isso aqui era o que me salvava, porque quando eu tinha dúvida de alguma palavra, eu anotava aqui e sempre voltava essa página e ficava olhando ela de novo. Eu vou dar mais uma dica sobre o começo do curso do A1, né? A professora também deu essa dica e eu acho muito importante. Ouvir rádio em casa, porque você vai começar a trabalhar o seu ouvido. No A1 a gente também começa a fazer uns exercícios de audição, né? E escrita também, muito pouco e muito básico, escrever recadinhos ou coisas do tipo. Mas eu ficava o dia todo, não o dia todo, né? Porque eu não passava o dia todo em casa, mas enquanto eu estava em casa, eu estava escutando rádio. E outra coisa que faz muita diferença, que as pessoas usam muito aqui na Alemanha, é o Vokabelheft, que é um livrinho de vocabulário. E compra em qualquer padaria, não. Qualquer livraria aqui na Alemanha é muito fácil de achar. É um livrinho assim pequeno. Eu até botei aqui, tem uma colinha aqui que eu uso dos artigos da Aral, pra eu ficar olhando sempre. E eu juro pra vocês, eu fiquei com essa colinha aqui olhando ela, assim, eu botava na minha frente, encostada na minha garrafa de água, na minha mesa, todo o curso. Juro pra vocês que pra mim a coisa mais difícil da língua alemã é usar os artigos. E depois que você aprende, né, fica tudo mais fácil, mas demora, não vou mentir. Pra mim é a única coisa difícil, porque se você não sabe os artigos, você não sabe nada além disso. E não fique se cobrando, porque não vai saber de primeira, né, não é muito difícil, mas tem muitas... Não é difícil de entender, é muito simples. Mas são muitos detalhes. Então, eu fiz essa colinha aqui, eu fiquei usando ela, não sei se dá pra ver direito. Tá tudo escrito aqui, masculino, feminino. Então, esse caderninho, ele é assim. Deixa eu mostrar uma página em branco. Ele é assim. E é basicamente para vocês escrever vocabulário que você tem mais dificuldade. Por exemplo, tem coisa que eu sei em alemão que eu não escrevi aqui. Porque não vou ficar olhando, mas isso me ajudou muito. E eu separei por temas, por exemplo. Aqui na primeira página, que eu comecei a fazer já no A1, eu botei de família, sobre a família, né? Ó, de família. Então, são vocabulários relacionados à família. E eu sempre fiz assim, na primeira coluna, o der, que são os membros da família masculino. Aqui, escrito de vermelho, eu escrevi os membros da família que são die, que são femininos. E é muito importante a cor da caneta, porque isso faz muita diferença no estudo da língua alemã. E atrás eu sempre escrevi os neutros. O das. Não tem das. Na verdade tem, das Mädchen. A menina é neutra. E das Baby. Mas eles não estão aqui porque provavelmente eu já sabia. Então eu só escrevi aqui, mostrei para fazer um exemplo. Por exemplo, aqui outro exemplo. Objetos. Escrevi em português mesmo. E aqui são os objetos que são masculinos, objetos que são femininos e objetos que são neutros. Aqui atrás eu sempre escrevi os neutros com a caneta preta. Isso é muito importante, a questão da caneta, porque a memória fotográfica faz, para mim, muita diferença. Então, quando eu lembro de uma palavra, por exemplo, Tafel, que é quadro, eu lembro que eu escrevi o Tafel com a caneta vermelha. Então eu sei que o Tafel é die. Então eu sei que o Tafel é feminino. Então fica a vida mais fácil. E aí eu fui fazendo. Eu coloquei a lista aqui Lebensmittel, que é comidas, né? Artigos de comida. Também que é muito importante saber que é der, die, das. E já é importante também aprender com o artigo.
Partes do corpo, que foi a minha maior dificuldade de entender os artigos, sei lá, porque que a cabeça é ou cabeça. Então, pra mim foi o mais difícil. Eu me lembro que toda vez que voltava esse assunto em qualquer nível, sei lá, B1, no A2 já, eu falava, minhas amigas já olhavam pra mim e falavam: nossa, Tamara, teu bicho papão, eu sim. Parte do corpo foi o mais difícil pra mim. E ainda é, né? Mas tá aqui tudo escrito no meu vocabulary heft. E quando eu tenho tempo eu dou uma olhadinha de novo, mas a vida vai ensinando melhor. E isso aqui é bom na hora da aula, porque precisa muito. Nossa, isso aqui faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Verkehrsmittel, que é meio de transporte. Kleidung, que é roupas. Também foi, pra mim foi simples. Na viagem, na vida, então, na escola. Tudo aqui eu separei por temas. E aí é mais fácil de procurar depois, não ficar pegando o seu caderno e folheando para cima e para baixo. Também outra coisa importante, um caderno grande. A primeira coisa que a professora fala é eu comprar um caderno grande. Tinha gente que usava uma folha, um caderno pequeno, ela ficava, não dá certo. Tá? O caderno eu trouxe do Brasil, porque eu já tinha lá, não queria jogar fora. E é um caderno mesmo de grande. Quantas folhas? Não sei. Mas enfim, eu usei bastante ele, não bastante, né? Porque eu nem cheguei a usar a metade. Mas eu não escrevia tudo que a professora falava ou escrevia, só quando eu via que aquilo era importante. Muito bem detalhado, é muito importante organização na hora de escrever. Se você não é uma pessoa que é de escrever também, não faz diferença, mas como eu tenho memória fotográfica, eu preciso escrever, eu preciso de esqueminha, eu preciso de cores relacionadas àquilo, e pra mim fez toda a diferença ter o meu caderno organizado. E eu acho que sobre o A1 é isso. No final do A1 a gente faz uma Prüfung, que é uma prova, é muito simples. Na verdade, não, você não precisa fazer a prova. Você só precisa fazer a prova se você não é ajudada pelo governo, porque o A1 está dentro do programa de Integrationskurs, que é o curso de integração na Alemanha. Então, você só vai fazer a prova lá no final, que é o DTZ. Desculpa, é porque tem dois tipos de prova, tem o TELC e o DTZ. O DTZ é para quem é estrangeiro e refugiado, que faz essa prova, né? E tem outra prova que é o TELC, que é quem quer mesmo só ter o nível do idioma, que não é refugiado, que veio para cá, para a Alemanha, para aprender alemão e quer um certificado. Isso sim, é só para isso mesmo. Se eu não me engano, não sei se estou esquecendo. Mas para quem faz o curso de integração, a prova final que faz é o DTZ. Então, no final, cada módulo você tem uma provinha para fazer. Não é a prova grande, não é o Prüfung, não é o DTZ, nem o TELC, mas é uma prova da escola mesmo, uma provinha pequena. Ela não tem muita, assim, relevância, ela não vai reprovar. A professora vai dizer, estuda mais, não sei o quê. Mas é muito simples, eu acho que eu tirei 100%, não acho que eu não errei nada. Mas eu também já fui estudada, né? Eu estudei antes em casa, como eu falei. Então, todo módulo tem uma provinha. Muito simples, com coisa que você acabou de estudar. Então, a memória ainda tá super fresca. E eu acho que sobre o A1 é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou ver se eu acho algumas fotos para botar aqui da minha turma, foi bem legal. Todo mundo fala isso, né, que a gente é um ano junto, então a gente fica muito próximo das pessoas que estão lá, fica triste quando alguém sai, quando não dá para conseguir continuar a turma, muita gente fica para trás, não muito assim, mas tem bastante gente aqui que não consegue acompanhar a língua de jeito nenhum, principalmente refugiado, gente que vem analfabeto ou semi-analfabeto pra cá tem muito. Eu me lembro que tinha um rapaz na minha sala, ele era não sei, Ucrânia ou Hungria, acho que não, Rússia, eu não lembro de onde ele era,
mas ele nem a língua dele materna ele falava e escrevia direito, então para ele era muito mais difícil e ele teve que deixar a gente, ele ficou com a gente só no A1 e o A2, ele não conseguia fazer nenhuma prova, ele não conseguia fazer nenhum exercício, nem tarefa, nem nada, e aí a própria escola botou ele no curso de alfabetização. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar aí. O A1 é feito em duas partes, o A1 e o A1-2, e cada módulo dura mais ou menos um mês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa um like e se inscreve. Não preciso ficar dizendo isso, né? Mas às vezes as pessoas esquecem. Para começar, não é o meu primeiro vídeo aqui, mas é o meu primeiro vídeo explicando alguma coisa, assim, de frente com a câmera. Vlog, eu acho que fala. Não tenho muita experiência, eu espero que tenha ficado bom, espero que a luz esteja boa, o áudio esteja bom, porque eu também não gosto de ver vídeo com áudio ruim e luz ruim. Então eu vou fazer do jeito que eu gosto de assistir. E é isso. Esse é o A1, não esqueçam do Heft, do Vocabulary Heft, que é muito importante. Esses são os livros e até o A2. Tchau!